No Senado, hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou de forma simbólica o projeto de lei complementar que reduz o prazo de inelegibilidade definido pela Lei da Ficha Limpa. De acordo com a proposta, o período de inelegibilidade permanece em 8 anos. No entanto, diferentemente da regra atual, cujo prazo começa a contar depois do cumprimento da pena, a punição valerá a partir da condenação do político. Outra mudança prevista no texto é a definição do período máximo de 12 anos para a inelegibilidade. O texto agora vai para o plenário do Senado. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, Piotto. Enquanto eu trazia essa notícia, a gente exibiu aqui na tela algumas mudanças desse texto que faz parte aí dessa mini-reforma eleitoral. Então, o período de inelegibilidade continua sendo de 8 anos, mas esse prazo de contagem mudou um pouquinho. Se a gente puder exibir mais uma vez na tela para quem nos acompanha, só para ajudar aí. Atualmente, como é que funciona? O período de 8 anos é contado somente depois do cumprimento da pena. E, pelo texto aprovado, então, pela CCJ do Senado, esse prazo de 8 anos vai começar a contar, então, a partir da condenação, o que vai, na verdade, antecipar um pouco o período de que o político não poderá concorrer nas eleições, essa alteração aí na lei da ficha limpa. Boa noite, Paulo Augusto, boa noite, Silvio, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Vamos, num Brasil de ativismo judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, saudar a parte positiva inegável, que é o Congresso que está discutindo algo que o Congresso tem que discutir. Isso já é um avanço. Convenhamos, eu sei que parece pouco comemorar isso, mas no Brasil atual não é não. O Brasil hoje vive sub júdice. Um juiz decide as coisas que afrontam, às vezes, uma decisão colegiada ou de um Congresso de 513 deputados e 81 senadores. Do outro ponto, vendo meramente como uma questão jurídica, se a punição, a prisão, a condenação que ele teve é decorrente do crime eleitoral que o faz perder, por exemplo, o mandato ou ficar inelegível, faz sentido estar junto os 8 anos. Não dá para, digamos, somar penas neste caso, porque o crime é que levou àquela punição de perda de mandato e aí inelegibilidade de 8 anos. Se por acaso são coisas diferentes, aí não faz sentido. Mas, de novo, o bom é que isso está sendo discutido dentro do Congresso Nacional. E se a decisão for ruim, o cidadão brasileiro tem o direito e a autonomia de mudar esse Congresso na próxima eleição. Coisa que não acontece, por exemplo, no Brasil de hoje, quando um ministro do Supremo decide de forma monocrática sobre qualquer coisa. E aí não tem Congresso, não tem Executivo, não tem povo que o faça mudar de opinião, muito menos de decisão. Mas nesse caso eu acho que há 2 aspectos que precisam ser levados em conta. A inelegibilidade é a punição automática pela condenação, bom, então essa já é a pena, em que pese o fato de ter outro tipo de punição. Mas se a inelegibilidade vem decorrente, obviamente, pelo um outro crime, bom, aí as coisas podem ser somadas. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, hoje conosco de modo remoto. Silvio, o Globo fez inclusive um levantamento sobre a aprovação desse texto e mostra que essas mudanças têm aí um potencial para beneficiar alguns políticos, entre eles, deixa eu citar aqui o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é inclusive pai da deputada Dani Cunha, que é autora do projeto. Além disso, deixa eu trazer aqui outros nomes que podem ser afetados aí com essa alteração na legislação. Os ex-governadores Antony Garotinho, do Rio de Janeiro, José Roberto Arruda, do Distrito Federal, e também Paulo Maluf, de São Paulo. Boa noite, Silvio. Paula, boa noite, querida Ana, boa noite, Piotto, meu amigo, boa noite, meu irmão Augusto e quem está aí do outro lado da tela. Concordo com o Piotto quando ele fala é bom ver o Congresso legislar, é bom ver o Congresso pensar em leis. Afinal de contas, tudo isso tem acontecido do outro lado da Praça dos Três Poderes, onde funciona o Supremo Tribunal Federal, a casa que deveria somente guardar a Constituição e deliberar sobre eventuais questões e lacunas referentes à Constituição de 1988, ponto. Com ministros que se manifestariam nos autos. Mas isso é sonhar demais, não faz parte da realidade do Brasil há muito tempo. Pelo menos
nos últimos 5 anos, para ser aqui um tanto quanto conciso. Vamos lá. Também essa iniciativa do Congresso Nacional é uma espécie de tentativa de encurtar a volta de muita gente que cometeu crime no passado para o próprio Congresso Nacional ou a vida política. Você citou aqui alguns nomes, mas já nesta eleição, por exemplo, tem muita gente que frequentou páginas político-policiais, elas andam juntas no Brasil há um bom tempo, que já estão de volta. Por exemplo, o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, é candidato a vereador. O ex-senador Delcídio Amaral, aquele mesmo do caso do Cerveró, ex-senador, ele é candidato a prefeito em Corumbá. O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Pezão, o substituto de Sérgio Cabral, é candidato a uma pequena cidade no sul do estado, Piraí, cidade pequena, menos de 30 mil habitantes. Eles já estão de volta. Muita gente quer voltar. O Brasil do Gedel, daquele apartamento cofre, com 53 milhões de reais, quer voltar. Geraldo Alckmin tinha uma boa expressão para isso durante campanhas eleitorais no passado. Ele dizia assim, esse pessoal quer voltar à cena do crime. Hoje, ele voltou de garupa com metade desse pessoal, mas tem metade para voltar ainda. É a turma que foi pega ali com a mão na corrupção, com a mão suja de quem sangra o cofre público durante a Lava Jato, sobretudo. Porque as penas do mensalão, elas praticamente já não existem para quem foi punido com inelegibilidade, para quem foi punido com a perda de direitos eleitorais. Então é disso que se trata, é uma tentativa de passar pano para esse pessoal voltar mais rápido à cena do crime.